Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. Olá, este é o Saúde em Foco, me chamo Andy e vou assumir o programa para trazer a você, querido espectador, mais informações acerca das especialidades do corpo clínico do Hospital Beneficente São Pedro, com os assuntos mais prevalentes. Devidamente distanciados, eu estou aqui com o doutor, médico ginecologista e obstetra, Dr. Rodrigo Vieira Jacob, que também é diretor técnico do hospital. Os nossos assuntos hoje serão endometriose, parto e cirurgia ginecológica. Vem comigo? Doutor Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui em nosso programa. Então hoje nós vamos falar sobre a endometriose, parto e cirurgia ginecológica. Muito bem, é sempre um prazer a gente vir esclarecer temas tão relevantes e novamente aqui nesse espaço que tem uma abrangência muito grande. E como tu mesmo disseste, o nosso primeiro tema escolhido, endometriose, ele é um tema muito prevalente na especialidade, né? Em primeiro lugar porque ele, no mundo todo, estima-se que, em termos de números, né, eles correspondem, alguns trabalhos dão conta de 15% da população feminina, alguns chegam até a 17% da população feminina, alguns trabalhos partem de 12%, mas se nós considerarmos, né, em um contexto global, isso é muito prevalente, né? Em termos médicos, essa estatística é muito prevalente. E a endometriose, por incrível que pareça, não só no Brasil, mas em países de primeiro mundo, como Canadá, Estados Unidos, países europeus, ainda se tem um atraso diagnóstico muito grande, né? A nossa média de atraso diagnóstico no Brasil, para se ter uma ideia, é de 10%. Países, como eu citei, chegam a 14%, como Estados Unidos, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em atraso diagnóstico, a gente fala em atraso médio diagnóstico. Tem pacientes que passam muitas vezes uma vida toda sem saber o que elas têm, ou porque não conseguiram uma gravidez, ou porque têm os sintomas que elas passaram uma vida toda tendo e por muitas vezes passando por vários colegas, vários ginecologistas e sem chegar a uma resposta que explicasse o porquê que ela sempre sentiu aqueles sintomas durante toda uma vida, né? Por que há, doutor Rodrigo, atraso no diagnóstico? O atraso diagnóstico ele se dá fundamentalmente por conta de dificuldade em exames específicos, muitas vezes por uma anamnese, ou seja, por uma entrevista do profissional que não foca especificamente em algumas questões básicas desses sintomas, que nós já podemos falar de uma forma bem objetiva, né? O intuito dessa conversa é que seja algo justamente que desperte, né, a informação e que as pessoas possam buscar, né, a melhor maneira de tentar chegar a esse diagnóstico. Então, essa doença, a endometriose, ela já se manifesta, na maioria dos casos, já nos primeiros anos de vida menstrual da menina. A partir do momento em que a menina começa a ter fluxos menstruais e ao longo da adolescência dela, ela começa a ter sintomas muito intensos relativos à menstruação, então nós nos deparamos com aquela menina que ela tem um período menstrual em que ela fica muito mais sintomática do que a maioria das coleguinhas dela na escola, do que as meninas da mesma idade dela, ela fica limitada naquele período pré-menstrual, ou por vezes tem uma menstruação tão intensa a ponto de precisar medicamento, ou às vezes até ir parar num pronto-socorro. Tamanhas cólicas menstruais já é o primeiro sinal de alerta. E muitas vezes isso é encarado como sendo algo normal, né? Porque é a menstruação, é assim mesmo, né? A menina tem que aprender a conviver com essas situações. Então, quando isso se sobressai, já é o primeiro sinal de alerta. Num segundo momento, quando a menina passa a ter uma vida sexual ativa,
Uma queixa muito frequente é a dor na relação sexual, que nós chamamos de dispareunia, principalmente quando ela é uma dor na penetração profunda. A gente chama de dispareunia profunda. Então, isso também não é normal. Então, quando a menina, além de ter sintomas menstruais que se sobressaem, né, mais intensos do que as pessoas que ela conhece, que ela convive, e também ela começa a ter dores na relação sexual, isso já é um segundo sinal de alerta muito importante. Então, o que tu me perguntaste, Andy, assim, por que existe esse atraso diagnóstico, né? Em primeiro lugar, porque muitas vezes o próprio ginecologista, quando faz o acompanhamento inicial dessas pacientes, muitas vezes essas queixas elas não são tão valorizadas. Num segundo momento, a gente passa por uma dificuldade em ter exames específicos que mostrem realmente esse problema. E aí realmente é onde existe o grande limitador diagnóstico. Porque o exame padrão ouro, pode-se dizer, é uma ecografia com preparo intestinal. Ou uma ressonância magnética, também com preparo intestinal, que precisa ser uma ressonância magnética específica. Mas quando a gente fala em endometriose, o exame, por melhor que seja o aparelho, ele é só um dos fatores que fazem esse diagnóstico. O outro fator é um profissional treinado em endometriose. E aí a gente tem o grande limitador, porque são poucos os profissionais que têm capacitação, que têm qualidade técnica para fazer esse tipo de diagnóstico. E isso nós estamos falando de uma região nossa aqui da Serra Gaúcha, que é uma região pujante, uma região de desenvolvimento socioeconômico, cultural muito boa, né? Então, se nós formos fazer uma avaliação a nível de Brasil, né? Então, você imagina a dificuldade que a gente vai encontrar. Então, é muito comum a gente receber, por vezes, no consultório, pacientes que já estão com queixas há mais de 10 anos, né? Desde a adolescência, atender uma paciente com 30 anos de idade, que ela traz uma sacola com mais de 40 exames, todos, entre aspas, normais, porque ela não fez nenhum com um profissional habilitado, com a técnica adequada que exige para esse diagnóstico. E aí, você se depara com um diagnóstico em que a paciente consegue realmente entender o porquê que ela passou tantos anos com tantas queixas, com tantos problemas crônicos, que muitas vezes se perdeu uma oportunidade de se tratar e que acabou levando a uma infertilidade irreversível. Ou, por vezes, a uma endometriose de grau avançado, que nós chamamos de endometriose profunda, que a cirurgia é uma cirurgia extremamente agressiva. Ela tem um comportamento em casos de endometriose profunda que pode atingir órgãos como intestino, bexiga, trompas principalmente, a ponto de causar uma infertilidade definitiva nessa paciente. Uma dúvida, doutor. A mulher, ela nasce com a endometriose ou essa endometriose se desenvolve no decorrer da vida? Muito boa pergunta, Andy. Inclusive, essa é um dos questionamentos que os pesquisadores que estudam uma vida toda a endometriose se fazem ainda hoje. Se acredita que seja multifatorial. Existe um componente genético, sim, envolvido, né? Mas e outros fatores também envolvidos, como menstruação retrógrada, né? Que seria a menstruação que acontece no sentido reverso, através das trompas, né? Reflui sangue do endométrio, que é a cavidade interna do útero, para dentro da cavidade abdominal, né? Fatores como a demora nessa paciente em ter filhos, né? E isso é uma coisa muito interessante, que nos últimos anos essa prevalência tem aumentado, porque as mulheres estão protelando muito mais, né, a maternidade, né, em detrimento de questões profissionais, enfim, que isso está corretíssimo também, mas é o ônus que nós estamos vendo, né, as estatísticas de endometriose aumentam quanto mais a mulher acaba protelando, né, a questão da fertilidade.
da maternidade, perdão. Então, a gente também tem uma associação de anos menstruando com mais desenvolvimento da endometriose também. Então, é multifatorial, né? Voltando à pergunta, se acredita sim que tem um componente genético, né? Mas que também existam outras questões envolvidas, né? Como anos passando por menstruações e menstruações e protelar a questão de filhos, né? Depois o mecanismo correto, específico, né? Isso ainda se considera como multifatorial. Não existe ainda uma resposta única e específica para essa pergunta. Doutor Rodrigo, tu falou sobre a infertilidade, né? Mulheres com endometriose, elas podem engravidar? Podem, outra excelente pergunta. A endometriose, nós falamos no início que ela tem uma prevalência de até, uma média de 15% da população, em alguns trabalhos até um pouco mais, chegando a 17%. Mas se nós pegarmos o grupo de pacientes que são inférteis, ou seja, daquelas pacientes que já têm alguma dificuldade para engravidar, 50% a 60% delas têm endometriose. Então a gente pode dizer tranquilamente pelos estudos que existem relativos a esse tema, e principalmente os mais recentes, que a endometriose no mundo é a principal causa de infertilidade feminina. Por quê? Porque algum componente inflamatório, algum componente no mecanismo de desenvolvimento dessa doença compromete fatores tubários, né? Compromete a fisiologia das trompas, e isso acaba levando, né, à infertilidade, à dificuldade de gestar dessa mulher. Por isso a importância de ter um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo essa paciente conseguir identificar e saber que ela é portadora de uma doença que é a principal causa de infertilidade, ela vai poder, inclusive, fazer um planejamento familiar diferente, se ela conseguir se organizar dessa forma, ou pelo menos fazer tratamentos que impeçam o avançar dessa doença a ponto de chegar a uma situação irreversível de infertilidade. Então, daí a importância de um diagnóstico mais breve possível. A gestação de uma mulher com endometriose, ela é segura? Totalmente segura. Isso é uma questão que as pacientes sempre nos fazem no consultório. A endometriose, ela é uma grande causa, a principal causa de infertilidade. Mas a partir do momento que um casal engravida, a gravidez passa a ser uma gravidez normal. Se essa paciente ela não tiver outras comorbidades, outros problemas de saúde, a gravidez, inclusive, é algo que faz bem para a endometriose no sentido de acalmar a doença, de redimir a doença. Por isso que nós falamos, né? A melhor coisa seria que uma mulher com endometriose tivesse filhos mais cedo, né? Ou quanto antes. Isso é até engraçado a gente falar, né? Ninguém está aqui preconizando gravidez na adolescência, não é esse o objetivo, mas se nós pararmos para pensar em gerações, 2, 3 gerações anteriores dos nossos pais, dos nossos avós, praticamente não se falava dessa doença, mas não que ela já não pudesse existir, mas é que a idade média das mulheres terem filhos, né, em 2, 3 gerações, era antes dos 20 anos, antes dos 25 anos. Né? Hoje, a nível de consultório privado, pelo menos, a média chega perto dos 30 anos. Então, quanto mais filhos, falando de uma forma, né, assim, para exemplificar de forma bem mais simples, quanto mais precoce a mulher engravidar e quanto maior o número de filhos que ela tenha, melhor para a endometriose. Ela vai estar mais protegida da endometriose, digamos assim. E as gestações são totalmente normais. Então, a dificuldade que a endometriose impõe é que a mulher consiga engravidar. Mas depois que ela engravidou, passa-se a uma gestação totalmente normal. Né? Isso é bem importante, porque as mulheres também têm medo com relação a isso. Né? E depois dessas gestações, existe a chance da mulher não ter mais os sintomas da endometriose? Não, isso é uma outra pergunta muito interessante também, porque assim,
quando nós lidamos com endometriose, quando nós falamos sobre endometriose no consultório para uma paciente, uma das coisas que nós precisamos deixar bem claro, independente de qual seja o tratamento proposto para essa paciente, né, naquele momento, né? E depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as opções de tratamento. O que ela precisa compreender é que a endometriose é uma doença crônica. Então, como qualquer doença crônica, é uma doença que não existe uma cura. Esse é o primeiro ponto importante. Desde o diagnóstico, o que nós vamos sempre buscar é preservar a fertilidade e qualidade de vida. Porque normalmente essas pacientes elas já vêm com uma qualidade de vida muito prejudicada, no sentido de não conseguir ter uma vida sexual satisfatória com seu parceiro, com seu namorado, noivo, marido, enfim. Não conseguir ter uma qualidade de vida próxima ao período menstrual e, por vezes, inclusive, isso influenciando em atividades laborais, no dia a dia, porque as dores de baixo ventre que algumas têm são tão intensas a ponto dela não conseguir fazer um exercício, uma academia ou mesmo atividades laborais simples. Então, isso é muito importante, né? Então, essa pergunta ela é muito pertinente porque qualquer profissional que trate de forma séria de endometriose, jamais, seja um tratamento medicamentoso ou uma cirurgia, que no caso da endometriose, o tratamento cirúrgico é a videolaparoscopia, nós vamos sempre buscar uma melhora na qualidade de vida. E isso é o que nós precisamos sempre passar para a paciente no momento da consulta, do planejamento terapêutico. Sempre o objetivo é melhorar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Jamais nós vamos trabalhar com a possibilidade de cura, assim como alguém que tem reumatismo, alguém que tenha asma, alguém que seja hipertenso, crônico. O objetivo do tratamento vai ser deixar essa paciente com uma boa qualidade de vida. Mas a partir do momento em que ela não seguir uma linha de tratamento adequada, por mais que ela tenha permanecido anos e um bom tempo com poucos sintomas ou assintomática, ela pode voltar a ter a doença ou voltar a ter novamente uma exacerbação dos sintomas e uma progressão da doença, o que é muito mais perigoso. Porque essa doença, Andy, como eu comentei antes, essa doença ela tem um caráter progressivo. Então, uma paciente que tem uma endometriose inicial, que nós chamamos de superficial, que não atinge órgãos, né, pélvicos, ela pode avançar, ela pode progredir e atingir órgãos como intestino, principalmente, como bexiga, e aí se tornar uma doença tão agressiva a ponto de causar obstrução intestinal, a ponto de causar uma obstrução de ureteres, chegando até uma insuficiência renal ou a perda de um órgão, como um rim, por exemplo. Então, essa paciente ela precisa ser monitorada durante toda a vida fértil dela, né? Com medicamentos específicos, anticoncepcionais. Hoje tem várias linhas de progestagênicos que são específicos, inclusive né, vai depender da adaptação do perfil de cada paciente a escolha desse tratamento, né? Ou mesmo em alguns casos como endometrioses profundas que já atinjam esses órgãos, infelizmente, né? Nós nos deparamos com uma certa frequência com casos assim no consultório, aí elas precisam já partir para uma cirurgia mesmo, e a cirurgia também, aí já vai ser uma cirurgia mais agressiva, né? E no decorrer da vida da mulher, esses sintomas, eles podem desaparecer sem ter a necessidade de tratamento? Bom, se a paciente ela já está diagnosticada, uma coisa importante que a gente precisa sempre salientar aqui é o seguinte: existe um percentual de mulheres que são portadoras de endometriose que são assintomáticas, ou seja, algumas pacientes que têm endometriose, elas não têm esses sintomas todos que nós falamos aqui. E que muitas vezes só é descoberto a endometriose nessas pacientes pela infertilidade. Então, é o caso daquela menina que desde a adolescência ela nunca teve sintomas que são considerados típicos de endometriose, como dor menstrual, dor na relação sexual, enfim, ela seguiu a vida dela normalmente, usou por vezes algum anticoncepcional ou às vezes não usou anticoncepcional,
mas que lá pelas tantas ela se casou, fez o planejamento familiar e se deparou com uma dificuldade de engravidar. Daí, durante uma investigação lá com o médico, ela acabou descobrindo que era portadora de endometriose. Então, isso acontece. Muitas pacientes, inclusive, podem ter endometriose profunda e não ter sintomas, né? Embora isso seja muito menos frequente. E o único sintoma ser a infertilidade. Mas, voltando à pergunta, essas pacientes elas precisam ser monitoradas porque, assim como elas passaram muitos anos sem ter sintomas, elas podem passar a ter sintomas conforme o avançar da doença, a gravidade da doença. E essas pacientes elas precisam receber medicação e acompanhamento durante toda a menacme, ou seja, durante toda a vida fértil, em que elas ainda têm possibilidade de engravidar, possibilidade de ter filhos e que menstruam principalmente, mesmo após a vida fértil, principalmente, mas ainda a vida menstrual precisa ser controlada, principalmente bloqueada, porque essas pacientes elas têm ainda potencialmente chance de desenvolver sintomas ou agravar, né, essa endometriose. Então, a gente pode dizer tranquilamente que a paciente pode se considerar livre de algum tratamento ou livre da endometriose, pode-se dizer, quando ela entra na menopausa, de forma definitiva, que é quando ela menstrua pela última vez e a partir dali ela não vai mais ter menstruação. Dr. Rodrigo, quais são as opções de tratamento para a endometriose? Muito bem. As opções de tratamento vão depender fundamentalmente da classificação da endometriose dessa paciente e também do objetivo que se quer naquele momento, né? Basicamente, nós precisamos, como eu disse antes, identificar e classificar através de um mapeamento específico, né, de uma ecografia, que nós chamamos de mapeamento pélvico específico, ou mesmo de uma ressonância, mas a ecografia ainda é superior quando feita em boas mãos, com preparo intestinal adequado. Então é um exame que são poucos lugares que fazem, infelizmente. E aí nós precisamos identificar qual é o grau dessa endometriose. Se nós temos uma endometriose superficial, inicial, que não atinja órgãos profundos, nós podemos tratar, e o objetivo dessa paciente é qualidade de vida, nós tratamos com medicamentos. Não precisamos lançar mão de uma cirurgia nesse primeiro momento. De outra forma, se nós já temos uma endometriose profunda nessa paciente, ou se ela já tem uma infertilidade diagnosticada, uma dificuldade de engravidar, aí a cirurgia passa a ser a primeira escolha. Endometriose profunda, para se resolver, é cirurgia, né? E é importante que a gente saliente essa questão da cirurgia, porque é uma cirurgia que precisa ser muito bem planejada. A endometriose profunda, né, é uma doença que já atinge outros órgãos pélvicos, então precisa de equipe especializada, geralmente centros de referência. Então o tratamento ele vai depender basicamente disso, né, da classificação de endometriose e do momento da vida daquela paciente, qual é o objetivo. Já é o tratamento de uma infertilidade ou é qualidade de vida, né? Então isso precisa ser muito individualizado, de acordo com a idade da paciente, classificação da endometriose, o objetivo que se quer naquele momento. Então isso também é muito específico. E em casos que necessitam de cirurgia, como é essa cirurgia? Essa cirurgia, onde ela obrigatoriamente é uma videolaparoscopia. São cirurgias minimamente invasivas. Jamais uma paciente vai fazer uma cirurgia com o objetivo de tratar a endometriose por corte, né? Cirurgia aberta ou laparotomia, né? Que é o nome correto. Porque essa cirurgia de endometriose, em primeiro lugar, antes inclusive do planejamento do tipo cirúrgico, é fundamental. Hoje não se admite mais, né, a abordagem de pacientes com endometriose e principalmente o planejamento de uma cirurgia sem termos o mapeamento que nós falamos antes, sem saber especificamente o que vamos encontrar na cavidade pélvica lá, né, dessa paciente. Se ela
tem uma endometriose superficial ou profunda, nós já precisamos saber de antemão através desses exames específicos. Né? Antigamente nós tínhamos um procedimento que era a videolaparoscopia diagnóstica, ou seja, nós fazíamos uma videocirurgia na paciente para ver como estava aquela cavidade, para ver se era uma endometriose profunda ou superficial. Isso não é uma boa prática médica nos dias de hoje. Qualquer paciente que vai ser submetida a um procedimento videolaparoscópico, ela já precisa, e o médico já precisa ter planejado direitinho, que endometriose que ele vai encontrar e qual vai ser a melhor abordagem cirúrgica para essa paciente. Doutor Rodrigo, já que estamos falando sobre tratamento, quais as condições que o Hospital Beneficente São Pedro oferece hoje para as mulheres que precisam de tratamento para endometriose? Então, como nós comentamos ao longo da nossa conversa, fundamentalmente para tratar cirurgicamente a endometriose, nós precisamos de videolaparoscopia. A videolaparoscopia, essa cirurgia ela demanda equipamentos, né, de boa qualidade de imagem principalmente e equipe. Né? Então, isso não é algo que se consiga construir do dia para a noite. Então, nós temos hoje uma equipe que nós conseguimos resolver a grande maioria dos casos de endometriose aqui no Hospital São Pedro. Claro que situações mais complexas que exijam, por vezes, um planejamento multidisciplinar mais abrangente, claro, como nós comentamos antes, centros de referência. Né? Mas na maioria dos casos nós conseguimos fazer aqui sim com equipe de urologia, proctologia, e isso a paciente as que são aqui da região acabam ficando bem atendidas no sentido também de estar mais próximo das suas casas. Né? Então sim, nós desenvolvemos ao longo desses últimos 10 anos condições para dar um bom atendimento para essas pacientes. O papo estava muito bom, doutor Rodrigo, mas infelizmente chegamos ao final. Gostaríamos de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Com certeza esclareceu as dúvidas de muitas mulheres que estão passando ou até estão em dúvida se estão vivendo esse problema ou não. Muito obrigado, Andy. Fico sempre à disposição. Acho que a informação é o principal. Sempre que as pacientes têm a informação, elas podem buscar a melhor maneira de resolver os seus problemas e diminuir esse grande entrave que é o atraso diagnóstico. Quanto mais cedo as pacientes puderem ter o diagnóstico especificamente falando da endometriose, melhor vai ser o futuro dessas pacientes. Muito bem, doutor Rodrigo, muito obrigada e até a próxima. Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.